E se nós tivermos objetos rígidos e extensos ao contrário de partículas, como nós vimos nos dois slides anteriores? Como ficarão a inércia e a energia cinética rotacional? Diferente da inércia, da massa, que tem um valor único, a inércia rotacional depende da localização do eixo de rotação. Considere que um martelo. Se você segurar um martelo próximo da parte de metal, ele poderá ser girado facilmente, porque a maior massa do martelo está próximo à cabeça. Mas, se você segurar um martelo na extremidade do cabo, vai perceber que é mais difícil girá-lo, para uma mesma força aplicada, para a mesma força que você aplica a sua mão ao cabo do martelo. A inércia rotacional depende da localização do eixo de rotação. O valor da inércia rotacional não pode ser determinado a menos que você especifique o eixo de rotação. Nessa imagem, nesse exemplo do martelo, o eixo de rotação, que eu estou considerando aqui, é um eixo que passa pelo centro de massa. E esse centro de massa está localizado próximo à cabeça do martelo, que tem maior massa. Então, como o eixo de rotação está no centro de massa, é mais fácil girar o martelo quando eu segurar o martelo sobre o centro de massa, ou o mais próximo possível desse centro de massa. Podemos aplicar o conceito de inércia rotacional, ou momento de inércia, a objetos rígidos e extensos. Para determinar o momento de inércia de uma barra, podemos colocá-la para girar em torno de um eixo que passa pelo centro de massa. Então aqui está uma barra de aço, com massa uniformemente distribuída ao longo de todo o seu comprimento, de tal forma que o centro de massa localiza-se no ponto médio dessa barra. Agora podemos imaginar em dividir a haste em pequenos segmentos de inércia ΔM e adicionar suas inércias rotacionais em relação ao centro de massa. Então considere cada porção dessa barra e chame cada porção de massa dessa barra de ΔM1 e localize essa porção em relação ao eixo de rotação. Então, na extremidade esquerda, a porção de massa ΔM1 está a uma distância R1 do centro de massa. E no lado oposto, na extremidade direita, existe um outro elemento de massa ΔM2, que está a uma distância R2 do centro de massa. Faça isso para outros elementos de massa. Você pode fazer isso mentalmente. É a nossa abstração matemática. Então aqui está um novo elemento de massa, ΔM'1, que está a uma distância R'1 do centro de massa. E do lado oposto vai existir um outro elemento de massa, ΔM'2, que está a uma distância R'2 do centro de massa. Faça isso de forma contínua, de tal forma que você consiga varrer os dois extremos da barra até o centro de massa. Considere o seguinte experimento aqui. Vamos ver o que acontece com a rotação dessa barra quando ela está sob a ação de uma única força-peso, que está fixa aqui num eixo de rotação. Veja que existe um contrapeso que pode cair sob a ação da força da gravidade e de uma tensão. Esse contrapeso está fixo num fio que pode se desenrolar do eixo de rotação. Então, vejamos aqui o vídeo. O que você está observando? Observe que é um contrapeso que faz a haste girar. Mas a haste tem distribuições de massas diferentes. Na imagem mais à direita, as massas estão nas extremidades da barra. Na imagem intermediária, as massas estão no ponto médio da barra, da extremidade até o eixo de rotação. E na imagem mais à esquerda, não há massas distribuídas ao longo da barra. Então, para uma mesma força aplicada, que é o contrapeso, é mais fácil alterar a rotação se a distribuição de massa está próxima do centro de massa, próximo do eixo de rotação. Isto aqui é um vídeo para ilustrar o que eu acabei de falar no slide anterior. Veja que é mais fácil girar quando a distribuição de massa está próxima do centro de massa. O meu propósito é poder aplicar o conceito de inércia rotacional a objetos rígidos e extensos. Isto é, o meu propósito é encontrar uma expressão matemática para o momento de inércia de objetos rígidos, que giram em torno de um eixo de rotação. Considere que é a mesma barra apresentada no slide anterior e
que possui alguns elementos de massa imaginários, alguns elementos de massa infinitesimais, que estão a uma determinada distância do eixo de rotação. Essa barra ela pode girar em torno desse eixo aqui na vertical com uma velocidade angular ω. Veja que todos os elementos de massa da barra vão girar com a mesma velocidade angular ω. Mas o vetor velocidade instantânea, que é tangente à trajetória circular, terão magnitudes diferentes, terão direções diferentes nesse movimento circular em torno do eixo de rotação. Então a velocidade tangencial de cada elemento de massa ΔM do corpo é diferente. A velocidade angular ω de cada inércia ΔM é a mesma. E a relação entre as grandezas representadas nessa figura, que são o vetor velocidade instantânea, ou vetor velocidade tangencial, R1, que localiza o elemento de massa ao eixo de rotação, e o vetor velocidade angular ω, é dada por essa expressão matemática, um produto vetorial entre o vetor ω e o vetor R. Essa expressão está me dizendo o seguinte: o vetor velocidade tangencial é perpendicular ao plano formado pelo vetor ω e R. Na figura de baixo é um pouco mais fácil ver isso. Então veja que o vetor velocidade angular ω tem direção do eixo de rotação. Os vetores que localizam os elementos de massa ΔM são perpendiculares ao vetor velocidade ω e está no mesmo plano que ω. Observe que R1 está no plano de ω, R2 está no plano de ω. Logo, o produto vetorial ω-R1 é um vetor, e esse vetor é justamente o vetor velocidade do elemento de massa ΔM, o vetor velocidade tangencial. Devido à propriedade do produto vetorial ω vetorial R, o vetor velocidade V1 sai do plano paralelo ao eixo x. E o vetor velocidade V2 sai do plano em um eixo paralelo ao eixo x, mas no sentido oposto. Você pode usar aqui a regra da mão direita. Então você pode fazer ω, R1, V1. A velocidade está apontando para mim. Agora, se você faz ω, R2, o vetor velocidade aponta para você. Então, o vetor velocidade para a massa ΔM1 tem a direção do eixo x, positivo, e do elemento de massa M2 tem a direção do eixo x, negativo, aplicando a regra da mão direita. Mas para movimentos circulares que contêm a origem do eixo de rotação, você sempre vai encontrar que o vetor velocidade tangencial é perpendicular ao vetor velocidade ω. Então, a magnitude da velocidade tangencial para cada inércia ΔM é um produto usual. V, a velocidade tangencial, é simplesmente ω vezes R, que é a expressão que você conhece do ensino médio, que eu já apresentei aqui nessa aula. Então, esta é a relação V é igual a ω vezes R em uma situação particular de movimento circular que contém a origem do eixo de rotação. Veja que o produto vetorial aqui, ω vetorial R, é ω-R seno θ. Mas ω e R são perpendiculares, então seno de 90 graus. Então V é igual a ω-R. Agora que eu sei que a velocidade tangencial de um elemento de massa de um objeto extenso é dado pelo produto da rapidez angular vezes a distância que separa o elemento de massa ao eixo de rotação, V é igual a ω-R, eu posso lançar mão da energia cinética de rotação desse objeto que está em rotação e somar a energia cinética de cada elemento de massa em relação a esse eixo de rotação para encontrar a energia cinética de rotação da barra como um todo em torno do mesmo eixo de rotação. Isto vai me permitir encontrar uma expressão para a inércia rotacional desse objeto extenso. Então, a energia cinética rotacional será meio vezes o elemento de massa ΔM1 vezes a velocidade tangencial desse elemento de massa ao quadrado. É a expressão usual para a energia cinética. Mais a energia cinética do elemento de massa ΔM2 vezes a velocidade tangencial desse elemento 2 ao quadrado. Se eu fizer isso para todos os infinitos elementos de massa dessa barra contínua e fizer um somatório para esses elementos de massa n,
eu vou ter o seguinte, que a energia cinética rotacional será o somatório da energia cinética de cada elemento de massa. Mas eu sei, do slide anterior, que a velocidade tangencial é igual a rapidez angular vezes a distância que separa o elemento de massa ao eixo de rotação. E que a rapidez angular ômega é constante. É por isso que não há um subíndice n para a rapidez angular. Se eu substituir essa expressão na anterior, eu vou encontrar o seguinte, que a energia cinética rotacional é o somatório de ΔMN de ômega Rn ao quadrado. Mas o ômega pode sair do sinal do somatório, porque é a mesma para cada elemento de massa. Então vai ficar o seguinte, a energia cinética rotacional é igual a meio do somatório em n, do elemento de massa ΔMN, de Rn ao quadrado vezes ômega ao quadrado. Ora, ΔMN Rn ao quadrado é a inércia rotacional de um elemento de massa ΔM. Então, o momento de inércia da haste em relação ao eixo de rotação é o somatório de todos os elementos de massa vezes a distância de cada elemento de massa ao eixo de rotação. A energia cinética de rotação é, portanto, meio de 0 ômega ao quadrado, que é a mesma energia cinética de uma partícula que gira em torno de um eixo de rotação. Mas quero frisar que esse momento de inércia, ou inércia rotacional, depende do eixo de rotação. Mas, em qualquer caso, sempre será o produto do elemento de massa vezes a distância que separa esse elemento de massa ao eixo de rotação ao quadrado.